querem matar o torcedor do coração, né, meu? Por amor de Deus, mas eu amo o Moisés. Fim de jogo, 1-0 Internacional no apagar das luzes contra o América Mineiro. Golzinho do Moisés, que é o nosso novo ídolo, né? Fizemos um jogo que foi um jogo sofrido, um jogo moroso, com muita dificuldade. Meio de campo do Internacional não tinha criação, meio de campo do América estava muito trancado e a gente não conseguia encontrar espaço para criar jogadas. E não tinha a principal peça de criação, que é o Alan Patrick, que é o homem da criação do Inter. Tá, esse é um jogador que dá ritmo, que dita a velocidade do jogo, mas não tem essa condição de criação que nem o Alan Patrick tem. E até o Tyson acabou saindo na metade do segundo tempo por conta de mais uma lesão muscular. Mas enfim, gente, um jogo com muitas dificuldades devido às circunstâncias de uma equipe muito desfalcada, um time desentrosado e uma equipe do América Mineiro que veio para buscar o empate, para tentar criar uma jogada no contra-ataque, que soube marcar muito bem o meio de campo do Internacional, sabendo das dificuldades que a gente tinha para a partida. Mas a estrela do menino Moisés, ela insiste em brilhar todos os jogos. Eu tô encantado com esse rapaz. Depois de muitos anos de sofrimento tendo que ver ele atuar pela lateral esquerda, hoje a gente consegue ter um mínimo motivo para dar um sorriso. Ele aparece no último minuto e bota a bola pra dentro, teve confusão de foi VAR, o lance estava impedido, o Moledo tocou, não estava impedido, o Moledo não tocou em nada, então gol legal. Por parte do América Mineiro não teve tanta dificuldade pra gente na zona defensiva. Tem um lance no finalzinho do jogo que o Johnny ele dá um presentaço pro atacante dos caras, que dribla o Daniel, mas na hora de finalizar ali, de concluir a jogada, ele acaba se enroscando, o Daniel aparece e consegue tirar a bola e salva o Internacional naquela oportunidade do América. Depois teve um ou outro lance, mas nada muito perigoso pro Internacional, que teve o controle do jogo, só não conseguiu criar, mas tinha a posse, tinha maior volume de posicionamento no setor ofensivo, mas não tinha conclusão, não tinha clareza, não tinha definição. Jogadores muito burocráticos, com muita dificuldade, achei muitos jogadores abaixo tecnicamente, Edenilson muito abaixo, Gabriel abaixo, David não tem como estar mais abaixo do que ele já tá, então David ele tá no padrão David. Mas para conclusão de história, apresentamos as dificuldades, conseguimos superá-las e conseguimos conquistar a vitória por 1-0 suada, sofrida, mas que nos garantiu mais 3 pontos no Brasileiro e a terceira colocação. Bom, gurizada, o Internacional começa o primeiro tempo ali postado com o seu time, desfalcado, sem Alemão, sem Bustos, que vai ficar fora por 3 semanas, e mesmo com um time desfalcado, com uma equipe adversária que vem com a proposta de se manter mais na zona defensiva para buscar o contra-ataque, o Internacional conseguiu sair interessantemente bem no primeiro tempo. A partir dos minutos que eu consegui assistir, o Internacional estava criando, estava desenvolvendo jogadas, criando algumas chances, mas ainda era um pouco lento. Mesmo assim, as chances que o Internacional criava, faltava o centroavante para concluir. O David não tem condição nenhuma. A bola chega no David e a jogada acaba por completo. Ele não consegue, ele não tem condições de jogar bola, gente. O Inter meio que gastou aquela energia de início de jogo, de 20 minutos iniciais, onde tem uma pressão maior, e a partir dali o Internacional começou a deixar o jogo mais lento, não quis propor com aquela intensidade que estava tendo no início do jogo. A partida ficou um pouco mais equilibrado, o América no finzinho também conseguiu criar algumas chances, nada muito perigoso, mas foi um primeiro tempo que foi morrendo aos poucos, né? A emoção ela foi caindo gradativamente, o jogo começa numa intensidade, tem lances e jogadas que são lá e cá, e vai decaindo assim, ó, uma escadinha pra baixo. E fica moroso, fica sem graça, fica chato o jogo. O jogo terminou o primeiro tempo muito chato. Então não tem muito o que falar da primeira etapa, porque as boas chances que o Internacional criou se desperdiçavam no pé do David. Ele ou finalizava mal, ou recuava pro goleiro, ou fazia alguma cagada. E as poucas jogadas que o América conseguiu criar, as poucas chances do América também não resultaram em grandes oportunidades, em grandes lances perigosos. Então foi muito moroso. Acho que o Internacional precisava de mais velocidade no primeiro tempo, de mais intensidade, mais povoamento no meio de campo. Eu achei muito vazio aquele setor. A falta do Alan Patrick deixa aquilo ali muito vazio. Então isso fez com que o primeiro tempo fosse um pouco cansativo ao meu ver. Bom, aí no segundo tempo o Internacional volta para a partida com a mesma morosidade do primeiro, tentando criar no abafa, jogando muito mais pelo lado esquerdo, onde tinha a profundidade do Tyson, a profundidade do Moisés, mas não conseguia criar nada muito claro, nenhuma chance incrível, uma oportunidade claríssima, não teve isso. O Internacional brecava demais na marcação do América e principalmente na definição de jogada, o último passe, a bola para finalização. A gente precisava de um jogador que se desprendesse da marcação para tentar a jogada no contra um. Esse jogador, na teoria, deveria ser o Pedro
Henrique, mas ele não conseguiu ser esse jogador hoje. Então a gente foi barrado muito facilmente pelo time dos caras, que tentavam construir a jogada na questão ofensiva no segundo tempo, mas não conseguiam também. A dupla de zaga do Internacional fez uma partida sólida hoje. O Johnny ainda tentou ajudar ali no finzinho, mas não conseguiu. E o jogo ficou basicamente num replay da primeira etapa. O Internacional indo pro abafa e tentando criar alguma coisa. E quando tudo parecia que ia levar para mais um empate dentro de casa, a estrela do nosso Golden Boy apareceu. Moisés, o menino de ouro colorado, meteu a bola para dentro do gol no último segundo e garantiu a vitória pro Internacional e os 3 pontos na nossa sacolinha. Teve questão de VAR. O Moledo será que toca? Será que o Moisés está impedido? Os caras demoraram 3 dias para ver se o Moisés estava impedido, sendo que eu aqui em casa já estava vendo a incompetência do dia a dia do VAR, né? Acontece que o lance foi completamente legal, o Moisés estava em legítimas condições, o Moledo não toca na bola, o gol é validado e a vitória do Internacional é concretizada. Quem diria que o Moisés iria me dar tanta felicidade? Bom, vamos para as notas dos nossos queridinhos jogadores. Daniel, sem muito perigos no primeiro tempo, no segundo salvou 2 bolas que poderiam ter saído gols do time do América, vou deixar ele com a nota 8. Heitor, meio desligado, um pouco abafado, deixa muito espaço no setor dele, mas defensivamente marcou bem, deu o bote certo, vou deixar ele com a nota 6,5. Moledo e Mercado, dupla de zaga seguras, não tiveram grandes complicações, vou deixar os dois com nota 7,5. Moisés, o autor do gol da vitória, eu acho que eu vou dar pela primeira vez na história, e acredito que seja a última, a nota 10 pro Moisés aí, para que ele desfrute desse incrível momento que ele está vivendo no Internacional e que ele nos proporcionou hoje muitas alegrias. O Gabriel, achei que no meio de campo muitas vezes teve a obrigação de criar as jogadas, tentava um lançamento em profundidade, encontrar um passe, uma pifada, mas ele não é um jogador que tem que fazer isso, ele não tem essa característica, e na marcação também acho que ele pecou muito, estava muito desligado, vou deixar ele com a nota 5. Edenilson, achei bem burocrático na partida, não conseguiu ser aquele jogador de profundidade que a gente costuma ver, nota 5,5. Pedro Henrique, também burocrático, bem marcado, não conseguiu se desprender dessa marcação forte por parte dos jogadores do América, teve um lance só que ele conseguiu fazer um drible e finalizar, também vou deixar com a nota 5,5. Tyson, um jogador substituto do Alan Patrick para tentar dar o ritmo do jogo, hoje ele não conseguiu dar essa dinâmica que o Internacional precisava para concluir as jogadas, eu vou deixar ele também com a nota 5,5. Depena, teve algumas jogadas também interessantes, alguns passes legais, mas também sem brilhantismo nenhum, os jogadores abaixo tecnicamente, vou deixar com nota 6. David, já cansei de falar do David. Pra mim, não tem como. Para os jogadores que entraram, Wesley Moraes, não tem como 2.0. Maurício, tentou fazer a dinâmica ali no meio de campo, no lugar do Tyson, pra mim não conseguiu, vou deixar ele com a nota 5. Caio Vidal também entrou pelo lado, no lugar do Pedro Henrique, pra tentar concluir essa jogada, também não tem condições nenhuma de jogar, nota 4. Johnny, deu uma pifada pro jogador da América Mineiro tentar fazer o gol, não conseguiu. Aí depois descobriu pra que time que ele tava jogando e deu um passe certo pro Moisés, vou deixar ele aí com a nota 3. Bosquilha entrou no finzinho do jogo, vou deixar sem nota. Eu nem lembrava que o Bosquilha tava no Internacional. Feito, gurizada, esse foi o nosso pós-jogo de hoje de Internacional e América Mineiro aí pelo Brasileirão 2022. Se tu gostou, meu irmão, deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Internacional toda semana, meu amigo. A gente volta agora no sábado às 4h30 da tarde contra o Atlético Paranaense, jogando lá na Arena da Baixada. Um jogo de extrema dificuldade, mas eu vou dar aqui o resultado magrinho. Internacional 1-0, gol do Edenilson de falta. Quinta-feira eu trago mais um videozinho de tier list e até lá tenham todos uma ótima semana, um forte abraço para vocês e até mais.